Né? Porque, se não, o que aconteceu no Brasil, nós estamos com quanto? 15 anos de lei de recursos hídricos? Melhorou? Eu pergunto sempre, melhorou? Ah, não, agora as pessoas têm consciência que é importante. Sim, mas melhorou? Essa pergunta a gente tem que estar constantemente questionando. Não adianta você botar 2, 3 milhões em um plano de bacia, tá. Eu vou fazer esse plano com que produto que ele vai me dar? Quando eu vou construir uma casa, eu sei que vou ter uma casa para morar. O plano vai me dar o quê? Essas perguntas a gente tem que fazer. Eu queria comentar, primeiro cumprimentar, evidentemente, o professor Tucci e a Carolina pelas palestras, que foram excelentes, e cumprimentar a professora, a doutora que representa aqui o setor público, a Márcia, e cumprimentar o Américo Sampaio, que, como ele diz, é um velho batalhador, é um velho batalhador moço nas lides desse sistema nosso de saneamento e gestão pública. A questão da barragem, que é uma questão que foi levantada, que é muito importante, mas ela leva ao seguinte, né? E é isso que eu gostaria de colocar na mesa. Falta essa visão sistêmica e integrada, porque há uma formação que é extremamente especializada e dirigida para essas questões mais estruturais. Então, o problema de você fazer uma barragem para diluir o esgoto vem daquela famosa frase que os engenheiros usavam na década de 50. Dilution is the solution for pollution. Essa era o motto. Diluir, porque se você... E no Brasil, muitas indústrias foram colocadas onde tinha uma planta de energia elétrica e o rio, porque aí você punha os efluentes sem tratamento nenhum, né? Tinha energia, tinha água para diluir. Isso tem exemplos e exemplos no Brasil inteiro, provavelmente, com esse processo. Então, eu acho que... Mas isso aí vem... E a gente, como o professor Tucci estava explicando, quando a gente vai ficando mais velho, tem duas coisas que a gente fica cheio de histórias, porque teve uma vivência, né? Hoje cedo, eu acho que não sei de quantos seminários eu participei, o professor Tucci, no mundo inteiro, sobre gestão de recursos. E também eu vim de uma área básica de pesquisa, eu sou liminólogo, trabalho com rios, trabalho com represas e limnologia, mas eu também fui me envolvendo cada vez mais nas questões de gestão, porque eu vi que o problema era muito mais a montante mesmo. Quer dizer, eu tenho que me envolver porque a minha ciência pode, provavelmente, contribuir para mudar esse panorama, né, com mais informações. Mas me parece que um defeito grave do sistema é que falta essa visão, ter uma visão setorial muito arraigada. Eu tenho convivido com alguns planos de gestão, e na minha própria cidade, que tem um departamento de hidráulica, por exemplo, o plano de gestão, o plano de saneamento ambiental que está sendo apresentado, é um plano de água e esgoto, não é um plano de saneamento ambiental. Saneamento ambiental é muito mais amplo que água e esgoto, simplesmente. Tratar esgoto e pensar em distribuir água e fazer adutoras, tudo bem, isso é importante, mas não é necessário, mas não é suficiente para resolver o problema. Então, me parece que o problema é uma visão integrada que envolve questões... E tem a questão também que, na área de ecologia, foi ficando cada vez mais evidente ao correr do tempo, que é a questão social. Quer dizer, não adianta também você procurar, a partir de medidas estruturais, recuperar uma bacia hidrográfica. E a sociedade, você não consulta? Não fala nada, não participa, que era assim. Só nas últimas décadas do século XX é que se começou a pensar na sociedade e na economia, e nos processos socioambientais. Porque antes, eu tenho idade suficiente para lembrar que a represa de Tucuruí foi feita sem EIA-RIMA. Ninguém falava nisso. As represas de São Paulo, as 6 represas do Tietê, ninguém, Barra Bonita, ninguém nunca falava em EIA-RIMA, análise de impacto, mas nem pensar. O máximo que acontecia
era um engenheiro para os Estados Unidos para ver como é que no Tennessee eles colocavam peixe nas represas que eram feitas. Aí cada engenheiro que ia para os Estados Unidos trazia uma outra ideia. Vamos pôr Black Bass, lá no Tennessee está ótimo. Aí trazia o Black Bass para as represas de São Paulo. Foi assim que aconteceu. Veio depois a tilápia, depois a pescada do Piauí, e etc. Então, eu queria comentar isso para dizer que talvez o cerne do problema seja essa visão fragmentada do processo, e muito, digamos, extremamente setorizada do processo, que não envolve a sociedade como um todo e não tem um planejamento de longo prazo. Esse é um ponto que eu tomei nota aqui, e a questão das barragens é evidente. Isso é um tiro no pé daqueles no Vale do Rio dos Sinos. Quer dizer, nem pensar, você tem que fazer prevenção, melhorar os mananciais, recuperar os mananciais e abastecer água com esses mananciais. Vai fazer barragem para abastecer água? Isso é muito problemático, porque o custo do tratamento pode ficar muito maior se você fizer a barragem e ela se degradar. Então, não há como, e muito menos para diluir esgoto. Com relação ao da professora Carolina, eu queria dizer que é realmente um problema, como comentou a Américo, essa questão da análise de risco não está embutida dentro dos nossos cursos. Tem muito pouco informação. E também no setor público. O setor público, acho que muito menos ainda se faz análise de risco. E isso é fundamental, quer dizer, um dos grandes problemas que tem no Brasil, e aí o professor Tucci pode me corrigir se eu estiver errado, são as periferias. Uma vez nós estávamos discutindo na França, na ICSO, um grande programa para cidades. Aí alguém disse, olha, o grande problema que tem nas cidades hoje é o peri-urban areas, as áreas periféricas das grandes cidades. E não é só das grandes cidades, as cidades médias também, aqui, em tudo quanto é lugar. Esse é o problema. E o Tucci usa uma expressão muito interessante, que é a cidade formal e a cidade informal. Né? A cidade informal ela foi objeto da sanha dos políticos. Lá em Brasília teve um que resolveu transformar a periferia num curral de votação e abrir o terreno para o Brasil inteiro, e tem hoje 50, 100 mil pessoas. Lá em São Carlos tem uma área lá de 35 mil pessoas, que foi uma espécie de curral eleitoral. Trouxe as pessoas, e aí a prefeitura teve que fazer asfalto, luz, água, e etc., etc. Enfim, então essas áreas periféricas são áreas muito problemáticas, né? Em termos de saúde, ambiente, problemas sociais, etc. Mas essa análise de risco, por exemplo, quem é que fez uma análise de risco dessas regiões metropolitanas e dessas áreas periurbanas? Eu não conheço estudo nenhum sobre isso. E isso devia estar embutido no setor público, né? E aí é o dinheiro que vem para a obra. É muito preferível você fazer uma análise de risco e embutir dinheiro na inteligência do que embutir dinheiro na estrutura. Tem gente ainda que canaliza rio no Brasil, quando na Europa estão derrubando os canais e abrindo as áreas de várzea para os rios voltarem para o leito original. Quer dizer, falta de... até leitura. Outro dia eu falei para o engenheiro, me desculpe, mas você precisa ler mais. Eu acho que você está lendo pouco, pode ler meus livros, mas tem muitos outros livros. Leia mais, porque eu falei em reuso de água, falou, isso aí é poesia. Eu falei, poesia? Então você precisa ler, não está lendo. Isso é poesia, coisa nenhuma. Vai lá na Jordânia para você ver que chove 50 milímetros por ano, você vai ver o que é reuso de água, né? Mas a questão do risco, realmente, eu acho que é um aspecto muito importante. Agora, eu queria um pouco ouvir essa reação de vocês sobre essa questão da mesa. O que me preocupa muito essa questão da visão sistêmica, da interdisciplinaridade, do enfoque setorizado, porque eu acho que isso também é uma doença, viu, Tucci, no Brasil, é uma doença. É claro que tem no meio as empreiteiras que querem fazer cada vez mais obras e tem dinheiro envolvido, etc., mas, do ponto de vista conceitual, me parece que é um problema que nós estamos demorando para compreender, está difícil de integrar. É também um problema das universidades, porque lá
a ultra-especialização não consegue vencer a barreira da interdisciplinaridade, né? As igrejas têm que começar a aprender a trabalhar junto. Pois é. Então, eu acho que queria ouvir um pouco essa reação. Acho que aí tem um pouco desse problema que nos aflige muito. E nós estamos numa fase que pode se dar uma virada se nós promovermos essa visão mais integrada das questões relativas a recursos hídricos, mas juntamente com as questões ambientais, sociais, econômicas, enfim, e para a realidade, porque a realidade é essa. O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, Tucci, tudo na universidade é disciplinar, e tudo que é disciplinar é fácil de resolver, porque você está com todas as informações. Agora, sai daqui para a rua lá fora, você vai plantar uma árvore ou uma avenida com árvore, já é interdisciplinar, porque aí tem a biodiversidade, a localização, a drenagem, a calçada do cidadão que passa. Então, tudo dentro da universidade é disciplinar e é muito mais fácil de abordar, e tudo fora da universidade é interdisciplinar. Como é que nós lidamos com essa dicotomia? Que eu acho que isso também está levando o país para um atraso grande. Esse assunto é interessante, porque não é muito simples, né? Eu costumo brincar e falar que você vai organizar alguma coisa interdisciplinar, se você não cuidar, você começa a fragmentar, né? Você vai fazer um programa e, digamos o seguinte, é a mesma coisa que fazer uma criança com 9 mulheres em um mês. Né? Não vai acontecer. Né? Primeiro, não vai saber nem quem é o pai. Então, o problema é que isso, a nível de Estado, é mais complicado. Eu dou um exemplo bem recente. Foi criado um programa nacional de desastres naturais. Depois, em relação àquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, e se colocou bastante dinheiro, inclusive esses 800 milhões que vieram para cá, não sei quantos milhões, 600 para o Paraná e assim por diante. Quando você cria um programa desse, aí o Ministério tal vai fazer isso, o Ministério tal vai fazer aquilo, você não junta as peças se você não tiver um gestor. E no governo federal, você tem que ter um gestor que tenha galão, porque se ninguém te ouve, não adianta ser eu sou o gestor do programa tal, mas se você não tem status, ninguém te dá bola. Eu me lembro claramente, em 2005, eu cheguei a fazer um plano nacional de águas pluviais. Tá? Enquanto eu estava alinhavando isso, começar a discutir, eu tentava marcar alguma coisa no Ministério, não conseguia nem as pessoas do próprio Ministério onde estava fazendo isso que fossem nas reuniões. Então, não adianta. Né? Então, é complicado esse processo. O processo de fazer o seguinte, porque qualquer programa ele tem que ter um chefe. Porque você não vai juntar as peças. Tudo bem, você vai acabar tendo que fragmentar com o Ministério, mas você tem que ter uma coordenação. O problema é que no Brasil, coordenação, como acontece nos projetos de EIA-RIMA, é um administrador e não um cara que tem ideia do que está acontecendo. Por isso que acaba sendo, que nem no EIA-RIMA, acaba sendo um relatório que são os paralelos, né? Porque nunca converge. Né? Nunca chega, não converge para nada. Então, essa a nossa, um pouco, nós não temos cultura de gestão. Cultura de gestão é aquela que você sabe claramente quem é o responsável, de quem cobrar e que ele vai ser responsabilizado para nada dar certo. E ele vai ter direito a comandar uma certa turma. E vai ter do lado, na época do plano esse que eu propus, tinha que ter um fundo de investimento. Ah, não tem dinheiro. Eu falei, então esquece. Né? É a mesma coisa. Então você tem que ter um fundo, tem que ter um chefe e tem que ser metas bem definidas. Em tantos anos eu vou querer isso. Uma vez me chamaram para Brasília para discutir uma lei nova. Quando eu cheguei lá, falei, olha, lei não adianta, nós estamos cheios de lei aí. Né? Nós somos o país das leis. Enquanto o anglo-saxão trabalha com jurisprudência, né? Nós trabalhamos com lei, fazer um monte de lei e ninguém obedece nada. Né?